A vastidão implacável do Alasca tornou-se um terreno de caça. Mas a presa não era um animal. Era uma jovem aterrorizada a correr pela sua vida. A sua respiração formava nuvens geladas no ar frígido. Cada músculo gritava de dor. Mas ela não podia parar. Atrás dela, ela conseguia ouvir o baque pesado de passos, o seu perseguidor implacável. Isto não era um pesadelo. Era a realidade arrepiante para muitos que cruzaram caminho com Robert Hansen, um homem que ficou conhecido como Butcher Baker, padeiro açougueiro. Ele confessaria mais tarde que lhes oferecia boleia uma refeição quente, um momento de descanso do frio rigoroso do Alasca. Mas a sua gentileza era uma fachada, um truque cruel para as atrair para a sua teia de terror. Assim que as tinha sozinhas, o jogo começava. Ele libertava-as na vastidão, armado com uma espingarda de caça, deliciando-se com a perseguição, enquanto as rastreava como animais. Este jogo, aterrador de gato e rato, tornar-se-ia a assinatura horrível de Hansen. Um testemunho arrepiante da escuridão que se escondia por baixo do seu exterior discreto. Robert Hansen, o nome causava arrepios aos residentes de Anchorage. Nos anos 70 e 80, ele era um padeiro, um homem aparentemente comum, a levar uma vida comum, mas por baixo da camada de normalidade escondia-se um monstro. Durante mais de uma década, Hansen assombrou as ruas de Anchorage, aproveitando-se de mulheres vulneráveis, muitas vezes dançarinas e profissionais do sexo. Ele era um predador que sabia como se misturar, como parecer inofensivo. Enquanto planeava o seu próximo ato horrível, os seus crimes, envoltos em segredo e na natureza implacável do Alasca, permaneceram por resolver. Durante anos, os desaparecimentos de mulheres jovens tornaram-se um padrão aterrador, um mistério que deixou as autoridades perplexas e aterrorizou uma comunidade. Esta é a história de Robert Hansen, o Butcher Baker, padeiro açougueiro, um homem que transformou o Alasca no seu próprio terreno de caça. Como é que um homem aparentemente comum se tornou num assassino implacável? O que levou Hansen a cometer atos de violência tão indizíveis? Para entender o monstro, temos que mergulhar na formação de Robert Hansen para descobrir as raízes da sua depravação. Vamos traçar a sua jornada desde uma infância problemática até a sua descida à loucura, explorando o tormento psicológico que alimentou os seus impulsos assassinos. Vamos examinar o seu modus operandi, o planeamento meticuloso e a execução dos seus crimes e a facilidade arrepiante com que ele evitou a captura. Esta não é apenas a história de um assassino em série. É uma jornada pelos cantos mais sombrios da psique humana, um lembrete severo de que o mal pode espreitar onde menos esperamos. A infância de Robert Hansen estava longe de ser idílica. Nascido em Iowa em 1939, ele era uma criança tímida e desajeitada, atormentada por uma gaguez severa e um pai dominador. Intimidado implacavelmente pelos seus pares, Hansen retraiu-se ainda mais para si mesmo, encontrando consolo em atividades solitárias como a caça e o tiro com arco. O seu pai, um disciplinador rigoroso, pressionou-o a destacar-se no atletismo, mas a baixa estatura de Hansen tornou um alvo fácil de ridículo. Esta humilhação constante alimentou um ressentimento profundo e um desejo de poder e controle. À medida que Hansen crescia, o seu ressentimento em relação às mulheres, particularmente aquelas que ele considerava atraentes e inatingíveis, aumentava. A sua incapacidade de formar relacionamentos significativos, juntamente com as suas inseguranças profundas, criaram um coquetel perigoso de raiva e frustração. Essas experiências iniciais, embora aparentemente insignificantes na altura, deixariam uma marca indelével na psique de Hansen, moldando-o no monstro que ele se tornaria. Secção 5A. Escalada de ladrão de galinhas a predador. A carreira criminosa de Hansen começou pequena, com pequenos furtos e incêndios criminosos. Ele parecia ansiar pela emoção da transgressão, a adrenalina de se safar dos seus crimes. Mas essas infrações menores eram apenas um prelúdio para os horrores que ele infligira mais tarde. Em 1960, aos 21 anos,
Hansen foi condenado por incêndio criminoso por atear fogo à garagem de um autocarro escolar. Este ato de destruição gratuita indicava um lado mais sombrio, uma raiva latente que esperava para explodir enquanto cumpria a sua pena. Hansen foi diagnosticado com transtorno bipolar, mas os seus problemas de saúde mental foram amplamente ignorados após a sua libertação. Ele foi de emprego em emprego, a sua vida pessoal, uma série de relacionamentos falhados. Foi durante este período que as atividades criminosas de Hansen aumentaram. Ele começou a ter como alvo mulheres, inicialmente submetendo às aprovações aterradoras de rapto e violação. Os seus crimes tornaram-se cada vez mais violentos, a sua necessidade de controlo e dominação a aumentar desenfreadamente. Seção 6. Caçando humanos. Terror no Alasca selvagem. O Alasca, com a sua vastidão selvagem e população escassa, tornou-se o terreno de caça onde as fantasias sombrias de Hansen realmente se manifestaram. Ele planeava meticulosamente os seus ataques, muitas vezes tendo como alvo mulheres à margem da sociedade, aquelas que ele acreditava que não fariam falta. Hansen usava o seu charme para atrair as vítimas para o seu carro, oferecendo-lhes boleias, dinheiro ou simplesmente um ouvido atento assim que as tinha sozinhas. Ele levava-as para locais remotos na vastidão do Alasca. Lá, ele libertava as armadas apenas com seu terror e caçava-as como animais. Ele perseguia-as pela vegetação densa, deliciando-se com o medo delas. As suas tentativas desesperadas de escapar às suas garras, o jogo de Hansen era uma forma distorcida de entretenimento, uma demonstração macabra de poder e controlo que deixou um rasto de corpos espalhados pela vastidão do Alasca. Seção 7. As paredes fecham-se à investigação e à captura. Durante anos, Hansen operou impunemente os seus crimes escondidos sob o véu de normalidade que ele tão cuidadosamente tinha construído. Mas os desaparecimentos de tantas mulheres jovens não podiam passar despercebidos para sempre. Em 1983, uma jovem chamada Cindy Paulson conseguiu escapar das garras de Hansen. O seu relato angustiante de rapto, violação e tortura finalmente deu aos investigadores a oportunidade de que precisavam. A descrição detalhada de Paulson de Hansen do seu carro e da sua gaguez única levou a polícia à sua porta. Um mandado de busca descobriu um esconderijo de armas, mapas marcados com os locais das suas vítimas e outras provas condenatórias. Hansen foi preso e acusado de várias acusações de rapto, violação e homicídio. Confrontado com provas esmagadoras, ele confessou os homicídios de 17 mulheres, embora o número real das suas vítimas possa nunca ser conhecido. Seção 8. Justiça feita prisão é um legado de medo. Em 1984, Robert Hansen foi condenado a 461 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. O Butcher Baker, padeiro açougueiro, foi finalmente levado à justiça. O seu reino de terror tinha terminado, mas as cicatrizes deixadas pelos seus crimes são profundas. As famílias das suas vítimas continuam a lidar com a perda dos seus entes queridos, assombradas pelas circunstâncias horríveis das suas mortes. O caso de Hansen e expôs as vulnerabilidades das mulheres que vivem à margem da sociedade, aquelas cujos desaparecimentos muitas vezes passavam despercebidos ou não eram denunciados. Também destacou os desafios enfrentados pelas autoridades em áreas vastas e remotas, como o Alasca. Seção 9. Vítimas esquecidas. Um aviso assombroso. A história de Robert Hansen serve como um lembrete arrepiante da escuridão que pode espreitar sob a superfície dos indivíduos, mesmo os mais discretos. Obriga-nos a confrontar a realidade desconfortável de que os monstros muitas vezes andam entre nós, escondidos à vista de todos. Mas talvez o aspecto mais assombroso do legado de Hansen seja a questão que levanta sobre a nossa própria sociedade. Por que é que os desaparecimentos destas mulheres, muitas das quais viviam à margem, não foram levados a sério mais cedo?
Será que a sua condição marginalizada contribuiu para o seu destino trágico? Estas são questões que continuam a ter eco hoje. Um lembrete severo da importância da vigilância, da empatia e de um compromisso em procurar justiça para todas as vítimas de violência, independentemente da sua origem ou circunstâncias. Se você gosta de conteúdos sombrios e crimes reais, já se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder os próximos mistérios do lado mais obscuro da humanidade.